Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão, e elas vêm dizer de madrugada ressurgir. Não acredito em ilusões, sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender, e agora esse túmulo vazio, e este anjo a questionar, porque procura entre os mortos quem vivo está. E hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, e ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado. Eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Quando Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz, da água renasci, e faz sentido servir alguém melhor que eu. Hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado. Eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Sim, Ele vive, o nosso Senhor Jesus vive. Ele ressuscitou dos mortos, o Pai o ressuscitou dos mortos. É isso que nos diz a Escritura. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 8, diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor,
e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Meus queridos, o evangelista Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, nos conta de primeira mão que no domingo, logo cedo, as mulheres foram até o túmulo de Jesus com o intuito de embalsamá-lo, de perfumar o corpo de Jesus, mas ali não havia mais um corpo. O próprio anjo que ali está, que o texto vai dizer que um moço de vestes brancas, esse anjo diz: aquele que você procura, Jesus, o crucificado, não está mais morto, ele ressuscitou. Meus queridos, no nosso calendário cristão, esta data é a mais importante de todas. Até mais importante que a sexta-feira. Porque se Cristo Jesus tivesse simples e unicamente morrido, nós ainda estaríamos condenados. Porque o significado de Cristo ter sido vencido pela morte é que ele, enfim, não teria pago o preço do nosso pecado. O seu sacrifício não teria sido aceito. Mas o fato de Cristo ter sido ressuscitado, o Pai ter ressuscitado Jesus ao terceiro dia, significa para toda a humanidade que o Deus Pai aceitou o sacrifício de Jesus, que ele foi cabal, que ele foi completo, que ele foi perfeito. E esse sacrifício perfeito, aceito pelo Pai, agora é aplicado sobre a vida de todo o que crê em Jesus. Assim como o primeiro Adão pecou e o pecado entrou em toda a raça humana, agora pelo segundo Adão, Jesus Cristo, o homem sem pecado, Deus encarnado, aquele que morreu sendo justo pelos injustos, sendo ele santo pelos pecadores. Esse Jesus, o segundo Adão, todo que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Meu convite nesta hora de culto ao Senhor é que você adore a Jesus, que você possa alegrar-se com a vida que Jesus não só tem, mas oferece a todo que nele crê. Aproveite esse tempo para adorá-lo de todo o seu coração, para agradecer por ele ser o Deus vivo que cuida de nós, aquele que está à direita de Deus Pai e intercede por aqueles que o buscam, intercede por aqueles que oram em seu nome, por aqueles que professam o seu nome. Essa fé cristã que saiu de continentes para continentes, chegou até você. Essa fé que ninguém pode calar, essa fé que ao longo dos séculos muitos disseram que acabaria, mas a cada tempo, de tempo em tempo, o Senhor aviva essa obra e ela permanece, porque Cristo venceu para vencer. E nós cremos que esse Cristo ressurreto em breve voltará para buscar a sua igreja. E é por isso que nós nos alegramos. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Vamos louvar Jesus com essa linda canção. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com
vivo está. Ó Senhor, nós te damos graças porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus, para morrer por todos nós, para que através dele os nossos pecados fossem perdoados. Obrigado, Senhor Deus, porque essa graça chegou até aqui, até hoje, até este lugar, até a vida de cada um de nós. E no dia como o de hoje, nós podemos celebrar, crer no amanhã, que um dia o Senhor há de voltar para nos levar para a Tua santa presença. E até esse dia chegar, Senhor, enquanto hoje existe, nós podemos nos alegrar nessa esperança e podemos contar com o fato de que por causa de Jesus, pela morte e ressurreição dele, por causa desse novo e vivo caminho aberto pelo sacrifício de Jesus, nós podemos hoje falar com o Senhor, nós podemos hoje saber que o Senhor nos recebe no Teu trono de graça, saber que o Senhor está conosco todos os dias até o fim. Senhor, nós nos alegramos com essas verdades, nós nos enchemos de esperança. Nesses dias escuros e estranhos, nós nos consolamos e nos fortalecemos, porque nós cremos num Deus vitorioso, nós cremos no Senhor que venceu. Aleluia! Louvado seja, Senhor, hoje e para sempre o Teu santo nome. E venha, Senhor, sobre nós o Teu reino. Ó Senhor, venha a Tua vontade. Derrame nesses dias, Senhor, o Teu poder e a Tua presença pelo Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Ó Deus, neste momento de culto, receba a nossa adoração, a nossa gratidão e a nossa alegria diante do Teu altar de graça. É no nome de Jesus que nós Te prestamos esse culto, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Meus queridos, ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versos 14 até o 18, diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Meus queridos, quando Jesus ressuscitado aparece para os seus discípulos ali no cenáculo, ele aparece, os saúda com a paz, mas também os censura. O que significa isso? Jesus chama a atenção dos discípulos, porque dentre eles vários não haviam acreditado no testemunho das mulheres, não haviam acreditado em vários que chegaram e disseram: Jesus ressuscitou. Isso é passível mesmo de uma repreensão. Sabe por quê? Porque em todo o ministério Jesus anunciou que um dia morreria, mas nenhuma situação em que Jesus anunciou que morreria pelos nossos pecados deixou também de mencionar que voltaria, que venceria a morte, que seria tomado por um pouco, mas em breve voltaria. Ele mesmo diz: por um pouco não me vereis, mas depois por mais um pouco vocês me verão. O que Jesus está se referindo aí é que ele ressuscitaria e era necessário que os discípulos crescem na sua palavra. Então Jesus censura a incredulidade. Mas em diante Jesus dá uma ordem, logo em seguida: vão por todo o mundo, ide, ou melhor, indo, vivam, vão atrás, encontrem-se com pessoas, vivam a vida, e todos aqueles que estiverem diante de vocês, todos aqueles que o Pai trouxer a vocês, contem para eles essas notícias. Conte para essas pessoas que eu morri e ressuscitei. Conte para essas pessoas o que vocês viram e o que vocês ouviram nesses dias. Conte para as pessoas que eu venci a morte, o pecado, e agora quem crer em mim será salvo. Como ele mesmo disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado.
todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Nessa hora eu quero te desafiar, primeiro a crer em Jesus Cristo, a crer nessa promessa. Porque muitos que professam a fé em Jesus, muitos que frequentam igrejas, muitos até que já foram batizados, não creem às vezes nessas santas promessas. São duvidosos, fraquejando na fé. Quando os problemas da vida vêm, eles entram em desespero, como se essa vida fosse a única que teríamos ou única que temos. Esses crentes, que na verdade mais se parecem em descrentes, muitas vezes mantêm os lábios fechados e não contam para ninguém sobre o poder do Evangelho. Meus queridos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus que resgatou você, mas não só você, através da sua vida, Ele pode resgatar quantos mais Ele quiser. O desafio que eu coloco diante de você nesta hora, primeiro, seja um crente. Como o próprio Cristo disse para os seus discípulos, creiam, sejam crentes, creiam em Deus. Creiam que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e obedeça a ordem. Conte essa mensagem para as pessoas. Conte para o mundo que Jesus venceu a morte. Eu te desafio nesta hora a falar com Deus, a orar, a fechar seus olhos e dizer a Ele, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me usa na Tua obra. Senhor, usa minha vida para a glória do Teu nome e para que esse mundo conheça que o Senhor venceu, que o Senhor é o Rei vencedor, que o Senhor triunfou na cruz, que o Senhor não está no sepulcro e que o Senhor em breve voltará para buscar a sua igreja. Faça isso agora, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, usa-me, Senhor. Esse é o nosso pedido. Senhor, use a nossa vida para que possamos contar para o mundo que o Senhor venceu.
Vamos continuar louvando a esse Jesus maravilhoso. Nós vamos cantar uma canção que diz: é de coração, Senhor, tudo que eu disser nesse hino de louvor. Nós vamos dar graças a Jesus por todas as bênçãos, por todos os benefícios dele em favor das nossas vidas. Vamos cantar essa canção. Descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a este grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e esse Verbo morreu por nós, sofreu na cruz, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E esse lindo Jesus vivo está, e é esse nome maravilhoso que nós celebramos neste dia. Oh, quão lindo esse nome é! No início era a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ó Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por ter enviado o Teu Filho, Teu único, Teu maravilhoso Filho, ó Deus. Perfeito sacrifício, que em nosso lugar, ó Deus, não haveria mais ninguém. Obrigado, Pai, porque pela morte dele na cruz, pelo Teu sangue vertido naquele Calvário, hoje nós somos curados, nós somos sarados e nós temos uma certeza, ó Deus, que assim como Ele ressuscitou, nós podemos, ó Deus, com Ele, juntamente dele, ressuscitar. Que no último dia, ó Deus, o Senhor estará lá e nós estaremos contigo. Obrigado, Pai, porque com isso o Senhor nos deu também o Consolador. E aqui, ó Deus, nós sobrevivemos com a fé, Pai. Que não importam as lutas, não importam os dias da tribulação, não importam, ó Deus, os medos nos quais nós venhamos a sofrer. Não importa, ó Deus, todas as coisas que nos tentem afastar de Ti, todas as coisas que nos tirem do nosso coração a vontade, a vida, a alegria. O Senhor nos deu, ó Deus, uma paz sobre o entendimento de qualquer humano. O Senhor nos ama, ó Deus, acima de qualquer coisa. E nós somos, ó Deus, por esse amor transformado. E que nós venhamos a transformar pessoas, ó Deus, nos alegrando, Pai, pela bênção eterna que o Senhor nos deu, pelo plano perfeito que o Senhor criou para nós. E por nós, ó Deus, o Senhor tem tanto, mas tanto olhado e tanto colocado sua mão em nossas vidas. Que nós sejamos, ó Deus, para Ti e para as pessoas aqui, Deus, testemunhas vivas desse amor, testemunhas vivas, ó Pai, desse sangue puro vertido. Nos torna, ó Deus, Teus filhos. Hoje, ó Deus, eu lhe peço e já lhe agradeço. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia nesta hora para a nossa meditação. Eu convido você a abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 até o 18. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Existe uma região nos Estados Unidos conhecida como Badlands, ou terras ruins. É quase que um deserto, uma terra extremamente árida. Mas toda primavera algo improvável acontece. Veja nessas imagens. Exatamente, toda primavera, a baixíssima umidade, o pouquinho que tem, essas flores selvagens aproveitam e por um breve instante elas aparecem e desabrocham. Isso sim, por um breve tempo. Os fotógrafos precisam ser ligeiros para poder registrar esse momento. Mas algo absolutamente improvável acontece aí. Como que num ambiente tão desértico e árido podem brotar flores tão coloridas e tão lindas? Assim também é a fé cristã. No lugar mais improvável, das formas mais incríveis e mirabolantes, um grande contraste acontece, surge. Como a Bíblia nos mostra, uma maldita cruz, uma forma de execução cruel, algo que só os piores homens deveriam passar. Mas exatamente através daquele instrumento, da rude cruz, Deus trouxe a maior vitória registrada na humanidade, na história, em todo o universo. Jesus Cristo morreu para com a sua morte nos dar vida.
Jesus morreu, mas de maneira triunfante ressuscitou. Esse é o contraste improvável da fé cristã, mas que surpreende a todos. Do lugar mais sem vida, brota a fonte da vida, Cristo Jesus. O texto que nós acabamos de ler é um relato do apóstolo Paulo. E se tem um personagem da história cristã que mostra esses contrastes incríveis da fé cristã, é o apóstolo Paulo. Veja nesse mesmo capítulo, do versículo 8 em diante, o apóstolo Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa da justiça, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O apóstolo Paulo, nesse trecho, neste capítulo em especial, ele está falando para a igreja de Corinto quantas lutas, quantas tribulações ele enfrentava por causa da fé, por causa da pregação do Evangelho, por causa da missão que o Senhor Jesus entregou para ele. Mas ele apresenta, dentre os seus escritos, tantos contrastes. Por exemplo, ele diz assim: estou preso, mas o Evangelho está livre. Ele está se referindo a isso quando, nos seus períodos de prisão, ele pregava para os seus colegas de prisão, para os soldados que cuidavam dele, e à medida que ele pregava, essas pessoas se convertiam. Logo, Paulo estava em algemas, mas o Evangelho nunca esteve preso. Outro contraste é quando ele diz assim: quando estou fraco, aí que estou forte, aí que estou fortalecido, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outra situação ele diz assim: por causa do Evangelho eu perdi tudo, mas agora possuo tudo. Ou seja, ele abre mão de tudo que para ele, na verdade, não era ganho, era perda, para receber algo de incomparável valor. O apóstolo Paulo, ele usa muito esses contrastes assim, que não tem muita lógica. Parece até que o cristão, e aqui em especial o apóstolo Paulo, é aquele que enxerga a vida de uma maneira que ninguém mais enxerga. É alguém que consegue enxergar no deserto um potencial para flores brotarem, não é? É aquele que enxerga na cruz um instrumento de morte, uma grande oportunidade de vida. E agora, dos versículos 16 a 18 que nós acabamos de ler, isso fica ainda mais extraordinário, porque o apóstolo Paulo, ele vai usar aqui os mais significativos contrastes da nossa fé cristã. E é sobre isso que eu quero falar com você, que a nossa fé cristã é uma fé de contrastes, é uma fé que parece que a lógica do mundo não se aplica muito a nós, que nós temos uma maneira especial de enxergar a vida, isso mesmo, e por esse motivo é que nós não desanimamos. No versículo 16 ele diz assim, por isso não desanimamos. E aí ele vai explicar por que não desanima. E o primeiro contraste que ele mostra aí, e do porquê que ele não desanima, é porque enquanto o corpo envelhece, o espírito se renova. Olha o que ele diz no versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Enquanto o corpo envelhece, o espírito se renova. O ser humano não gosta muito da ideia de envelhecer. Não é à toa que tantos produtos, tantas técnicas e terapias estão sendo desenvolvidas, já foram desenvolvidas, com o objetivo de alguma maneira retardar o envelhecimento. Porque a nossa cultura entende que o envelhecimento não te dá nada, apenas tira sua vida. Agora, é interessante que nesse texto, Paulo faz um contraste da beleza física e da beleza espiritual. E ele diz que enquanto a beleza física declina, enquanto o homem exterior vai se corrompendo, vai envelhecendo, a beleza juvenil vai embora, na verdade, o homem espiritual, o homem interior vai se renovando, se revelando, se embelezando.
A caminhada cristã, meus irmãos, ela propõe um crescimento, um desenvolvimento. O início da fé, a Bíblia nos compara a uma criança. A criança que precisa do leite, a criança que precisa dar os primeiros passos, mas também a Bíblia mostra que essa caminhada cristã nos permite o desenvolvimento, o crescimento para que nos tornemos adultos na fé. E quando nós vamos nos tornando adultos na fé, nada mais é do que um processo de aperfeiçoamento. Pelo relacionamento que nós temos com Deus, pela oração, a palavra, pelo relacionamento que nós temos com os irmãos na comunidade cristã, tudo isso vai nos fazendo aperfeiçoar, amadurecer e embelezar a nossa fé. E a ideia do embelezamento é a transformação do nosso caráter, é a transformação das nossas convicções, a transformação das nossas obras. Isso mesmo. Um poeta no passado orava da seguinte maneira: deixe-me, Senhor, envelhecer, crescendo belamente em oração. Esse poeta pede a Deus para que ele envelheça embelezando. Ou seja, que ele vá se tornando mais belo. E não é uma beleza que possa ser fotografada ou mesmo filmada. É uma beleza que simplesmente está no interior daquele que caminha com Cristo. Paulo aos Romanos diz para nós, lá em Romanos 5, de 3 a 5, ele diz que a tribulação que nós enfrentamos na vida, as lutas que nos envelhecem o corpo, produz experiência. A experiência, por sua vida, produz esperança, e a esperança produz o amor de Deus derramado nos nossos corações. Ele diz que à medida que nós vamos acumulando experiências com Deus, à medida que nós vamos vivendo as lutas desta vida, na caminhada cristã, nós vamos adquirindo essa experiência que lá na frente significa esperança. Porque as lutas que você e eu enfrentamos hoje, pela experiência que nós temos em Cristo, nós ficamos esperançosos. Porque aquele Deus que cuidou de nós lá, continuará cuidando hoje e cuidará para sempre. Ou seja, a experiência do passado me dá esperança hoje. E essa esperança, que é fé, faz com que o amor de Deus seja derramado nos nossos corações. As mesmas provações que nos envelhecem o corpo, meus queridos, são também as provações que nos aproximam de Deus, que nos aproximam da oração, que nos aproximam da palavra e que faz com que as nossas vaidades, orgulhos e egoísmos vão sendo quebrados, despedaçados e jogados fora, porque são inúteis. O egoísmo, o orgulho são coisas de criança, são coisas de juvenis, mas aqueles que querem ser maduros espiritualmente e que não desanimam, porque quanto mais as rugas aparecem, quanto mais as dores e inflamações do ciático surgem, mais bonitos por dentro nós ficamos, porque caminhamos com Jesus. Esse é um incrível contraste da fé cristã. O cristão não deve temer os anos de vida, porque esses anos de vida o aproximam de Deus e não da morte. O cristão não enxerga que à medida que ele envelhece, ele está perto da morte. Ele enxerga diferente. Por isso que a fé é um contraste. Aquele que caminha com Cristo, quanto mais envelhece, quanto mais o homem exterior se corrompe, mais o homem interior se enche da esperança de vida, mas a verdadeira vida, a vida eterna. Não olhamos para a morte porque nós não cremos que a morte é o destino final daquele que crê em Jesus. Porque o próprio Cristo disse que todo que nele crê, ainda que morra, viverá. Nós somos um povo que não crê no Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos, e que prometeu que assim como ressuscitou Jesus dos mortos, também nos ressuscitará. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: nós não desanimamos, pelo contrário, à medida que o nosso corpo envelhece e o homem exterior se corrompe, o homem interior vai se fortalecendo, vai se renovando dia em dia, porque nós estamos perto de nos encontrar com o nosso Deus. Meus queridos, eu quero perguntar a vocês o seguinte: seu homem interior tem melhorado ou piorado ao longo dos anos? Você hoje é um homem interior, a sua caminhada cristã, a sua espiritualidade, ela é melhor ou pior? Vale a pena pensar.
Como você tem aproveitado as provações que Deus manda sobre a sua vida? Você tem utilizado elas para te amadurecer, refinar seu caráter, te deixar um homem, uma mulher mais coerente com a fé, mais íntegro, mais fiel e obediente a Deus? Ou você tem se tornado, diante das provações, alguém que reclama, alguém que amargura? Meus queridos, hoje você está mais próximo de Deus? Diante dos dilemas que nós temos enfrentado nesse tempo? Isso tem te trazido para mais perto de Deus ou tem te afastado dele? São algumas perguntas boas para você refletir. Porque o primeiro contraste é: enquanto o corpo envelhece, o espírito se renova. É isso que tem acontecido com você? Queridos, nós não desanimamos, porque também, enquanto sofremos no presente, somos consolados com o futuro glorioso reservado por Jesus para cada um dos que creem nele. Veja o que diz o versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Gente, olha que palavra maravilhosa. Ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Ele diz que as provações que ele viveu naquele momento, e não tenha dúvida, eram provações muitíssimo difíceis. Ele estava sendo perseguido, correndo o risco de morrer, tanto que mais adiante ele dá mesmo a vida por Jesus, ele é sacrificado, ele é condenado à morte, é decapitado na Via Óstia, uma estrada romana. Ele diz que essas tribulações leves, ele chama isso de tribulação leve e momentânea. Ele diz que ele se alegra com isso, porque essa tribulação leve e momentânea produziu nele eterno peso de glória. Ou seja, o que estava reservado para ele era muito maior do que a dor momentânea daquele momento. De tal maneira que ele termina o versículo dizendo que essa glória e essa esperança está acima de toda comparação. O apóstolo Paulo estava convencido de que nenhum sofrimento presente seria comparado com a glória que desfrutaria no reino vindouro. Nada do que ele passasse de dificuldade temporal poderia ser comparado com aquilo que ele esperava receber na eternidade da pessoa de Jesus. Mais ou menos como um trabalhador que, por causa da expectativa do seu salário, suporta as aflições do dia a dia. Sabe, assim como você, quando trabalha o mês todo esperando receber o seu pagamento e você acredita que receberá seu pagamento? Mais ou menos assim, só que incomparavelmente maior e mais significativo, Paulo está dizendo que eu trabalho para Deus. E tenho sofrido, não é fácil, mas para mim, se comparado àquilo que eu vou ganhar de Cristo, isso é leve e é momentâneo. Meus queridos, como eu disse na liturgia, Jesus nunca anunciou sua morte sem a perspectiva da sua ressurreição. Nunca. Jesus nunca tocou somente no assunto da morte. Ele sempre anunciou o seguinte: eu vou morrer. Isso será difícil, angustiante, mas o resultado da minha morte vai ser tão grandioso, vai ser tão esplendoroso, que diz a Bíblia que quando Jesus olhou o fruto do seu penoso trabalho, com isso ele se alegrou. Ele se alegrou. Se com Cristo foi assim, ele disse: eu sou o Senhor de vocês, e o servo não é maior que o seu Senhor. Se isso vai acontecer comigo, vai acontecer com vocês também. Eu preciso passar pela cruz para então vocês receberem vida eterna, e também para que eu seja glorificado junto com o Pai. Logo, vocês, meus discípulos, também terão que tomar a sua cruz dia a dia e me seguir, porque não existe glória sem cruz. Percebe? Só participa da glória de Deus quem também participa com Ele dos sofrimentos. E é por isso que nós hoje, que somos cristãos, participamos do sofrimento, na missão, pregando o Evangelho, sendo perseguidos, sendo provados, sendo tentados, tudo isso. Mas nós não esmorecemos, porque a gente sabe
que essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória do porvir. O cristão, ele está convicto de que aqui nessa terra não é nosso destino final. O cristão está convicto que Cristo venceu e nos dará vitória. Nós estamos convictos de que esse lugar, de que realmente nós nunca viveremos um céu na terra, não é esse o propósito de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que tempos difíceis estão acontecendo e ainda virão. Mas nós sabemos também, a partir das palavras de Jesus, lá em João 16:33, ele diz assim: no mundo tendes aflição. Ele nem diz que teremos aflição, ele diz, vocês já têm, elas estão aí. Mas não desanime, ou tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meus queridos, a fé convicta no bem futuro, a fé convicta na glória do porvir, a fé convicta na vitória que virá para aqueles que forem fiéis, a coroa da vitória. Essa convicção atenua, diminui, torna quase que insignificantes as dores do presente. Eu quero te perguntar algumas coisas também. Como você se consola diante das dificuldades do presente? O que você faz hoje quando está passando por provações para você se sentir consolado? Talvez uma boa dica é olhar para aquilo que Deus tem reservado para você na eternidade. Isso te fará viver as dificuldades do presente com outra perspectiva. E o que você espera de Cristo para o porvir? O que isso te consola, ou como isso te consola? O que você espera de Jesus? Você é o tipo de cristão que espera que Jesus transforme esta vida numa vida mais fácil para você? Ou você é aquele que entendeu que não vale nada ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Jesus mesmo, certa vez, fez essa pergunta. Do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta ao homem viver uma vida tranquila hoje, aqui e agora, sem provações, sem dificuldades, se esse caminho o conduzirá à morte eterna? Não vale a pena trocar, abrir mão do que é eterno, por isso que é temporal. Então, meus queridos, o que vocês esperam de Jesus? Qual é a expectativa que você tem em Jesus? Você quer um Jesus que te ajude a ter uma vida fácil? Ou você quer um Jesus salvador? Um Jesus que te dê vida eterna? Meus queridos, nós não desanimamos também, porque enquanto enxergamos o temporal, nós vislumbramos o que é eterno. Enquanto os nossos olhos carnais estão vendo coisas temporais, os olhos da fé estão vislumbrando aquilo que é eterno. E é o que Paulo diz no versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem. O que ele está dizendo? A nossa atenção não está nas coisas que os olhos carnais enxergam, nos problemas do dia a dia, corriqueiros, mas nas que se não veem. O que ele está dizendo com isso é o seguinte: eu não fico botando a minha atenção nas coisas deste mundo, nas coisas carnais. Eu não fico colocando os meus olhos nos problemas terrenos, mas eu procuro sempre ficar de olho nas coisas que os olhos carnais não podem enxergar. E ele diz mais: porque as que se veem, essas tribulações que a gente está vendo, aquilo que a gente assiste na televisão, aquilo que a nossa conta bancária nos mostra, os conflitos do dia a dia, aquilo que você recebe aí no seu WhatsApp, isso é temporal, isso é só hoje, isso é agora, isso acaba breve. Porque as coisas que os nossos olhos carnais enxergam são temporais. As que se não veem são eternas. Ou seja, as coisas que os meus olhos carnais não podem ver, mas os meus olhos da fé enxergam, isso é eterno. Meus queridos, é isso que Paulo define. Ele define que aquilo que nós enxergamos é temporal. Aquilo que nós não enxergamos é eterno. O autor da carta dos Hebreus, ele define fé como a espera por aquilo que eu não vejo. Os meus olhos não enxergam, mas pela fé eu espero. Pelas coisas invisíveis também diz o autor de Hebreus, é que as coisas visíveis vieram a existir. Olha o que ele diz. O autor de Hebreus diz que é mais real, é mais confiável as coisas invisíveis
do que as visíveis. Porque pelas coisas invisíveis é que as visíveis vieram a existir. É o Deus invisível que criou todas as coisas que hoje nós enxergamos. Você crê nisso? Se você crê em Deus, se você crê que Ele criou este mundo, então é nisso que você crê. Que as coisas invisíveis são mais reais e eternas, e as coisas visíveis são temporais. O cristão, meus queridos, ele vive pela fé. Nós temos conversado sobre isso durante esses dias. Com os olhos sempre para além desta vida. O cristão vive pela fé e com os olhos sempre para além desta vida. Por quê? Porque Deus colocou no nosso coração um negócio chamado eternidade. É por isso que nós sentimos, parece que uma saudade do eterno. É por isso que nós nos sentimos inquietos. Por mais que a gente busque uma coisa aqui e outra ali, quando essas coisas se aproximam de nós, nós estamos ainda insatisfeitos, porque o anseio pelo que é eterno jamais será suprido por aquilo que é temporal. E aquilo que o nosso coração almeja, aquilo que nós buscamos para definitivamente nos satisfazer, os olhos carnais não podem ver. Porque a própria Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que creem nele. Ou seja, o que nós aguardamos de Deus, a expectativa que nós temos, ninguém nunca na face dessa terra experimentou, a não ser Jesus Cristo. Meus irmãos, nós seguimos a marcha daquilo que nos lança para além desta vida. Nós seguimos a marcha daquilo que nos lança para um porvir. E aquilo que nos lança para o porvir, os nossos olhos carnais não podem enxergar. E eu te pergunto, onde estão seus olhos? Onde você deposita confiança? Onde os seus olhos estão fitos, é ali que o seu coração e a sua fé está. Se você confia no dinheiro porque você o enxerga, se você confia nas coisas simplesmente terrenas porque você consegue pegar com a mão, se você confia na força do seu braço porque esse você enxerga, então é nisso que você está confiando. E é isso que tem esperando, e é isso que está esperando por você. Algo finito, algo apenas temporal. Mas se os seus olhos estão fitos, fixados na pessoa de Deus, em Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos, então a sua confiança é eterna. Para onde irá a sua alma após esta vida? Eu te pergunto. Para onde irá a tua alma? Talvez você está me assistindo até agora e você diga no seu coração, pois é, mas eu não acredito em vida após a morte. Eu não acredito numa outra existência. Eu acredito que morreu, acabou. Pois é, digamos que você esteja certo. Então, quando a gente morrer, não vai acontecer nada. Ponto final. Mas se eu estiver certo, que existe uma vida depois dessa, que Deus haverá de julgar vivos e mortos, então eu acho que você está encrencado. Eu gostaria de te convidar a repensar suas convicções. Eu gostaria de te convidar a ler sem preconceito a Bíblia Sagrada, os Evangelhos, e depois deixe simplesmente o acontecer. Porque eu acredito que a palavra de Deus jamais volta vazia. Meus queridos, podemos ver a vida, presta atenção nisso, nós podemos ver a vida como um processo degenerativo, ou seja, a gente nasce novinho, bonitinho, com a pele lisa, não é? Crescemos, reproduzimos e depois a gente vai envelhecendo, declinando, e aí a gente pode enxergar a vida como um processo degenerativo, sabe? Naquela perspectiva que o seu primeiro dia de vida já é um dia a menos para viver, ou seja, você está caminhando como num trem-bala rumo à morte. Você pode enxergar a vida desse jeito, como um processo degenerativo e até um processo sem significado. A vida não tem significado nenhum, é apenas um acaso. Pois é, mas eu digo para você de todo o meu coração, ao invés de enxergar a vida como um processo degenerativo e sem significado, eu prefiro o caminho belo da fé, que me dá significado todos os dias, que me faz olhar para as lutas do dia a dia numa perspectiva melhor, numa perspectiva de que o melhor
de Deus para a eternidade está vindo. Eu prefiro olhar para frente, eu prefiro olhar para a minha existência como algo que me lança para além de tudo isso que os meus olhos carnais podem enxergar. Meus queridos, esses são os contrastes da vida cristã, muito oportunos para a gente pensar hoje, no dia da ressurreição de Jesus. Porque Jesus nos prova clara de que a morte não o venceu. E Ele mesmo disse, eu venci. Por isso tenham bom ânimo, eu darei vitória para vocês. Esses são os contrastes da vida cristã. Enquanto o nosso corpo envelhece, o nosso espírito se renova. Enquanto sofremos no presente, somos consolados com o futuro glorioso. E enquanto enxergamos o temporal, vislumbramos com os olhos da fé o que é eterno. É por isso, como disse Paulo, por isso não desanimamos. Amém? Creia nessas promessas do Senhor, porque Deus é um Deus de promessas cumpridas e promessas a cumprir que jamais falham. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso
mas tua palavra vai se cumprir. Queridos irmãos e irmãs, eu quero orar pela vida de todos vocês. Nós temos recebido pedidos de oração pelas redes sociais, nas nossas transmissões que foram feitas ao longo dessa semana. E eu quero pedir a Deus que abençoe a sua vida, a sua família, abençoe a nossa nação, abençoe a nossa cidade, não é? Esse tempo de provação que nós temos vivido. E quero orar para que Deus renove suas esperanças. Porque este dia é um dia de renovo de esperança. É um dia que nós descobrimos, é um dia que nós relembramos que Jesus Cristo não foi vencido pela morte. Pelo contrário, Ele venceu e triunfou. Que essa esperança esteja sobre você agora. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai, porque em Cristo Jesus o Senhor nos dá uma esperança que pode ser incompatível com esse mundo. E assim mesmo o é, de fato. Porque a nossa fé, para muitos, pode ser contraditória, improvável. Mas é isso mesmo, Senhor, é fé. Cremos, ó Deus, no invisível. Nós cremos no eterno. Nós cremos no Deus grandioso, que a morte não pôde conter, que a morte não pôde vencer. Obrigado, Senhor Jesus, por essa esperança que ninguém pode roubar de nós. Nem ladrões, nem a ferrugem, nada pode tirar das nossas mãos esse tesouro maravilhoso. Como diz o apóstolo Paulo, esse tesouro é incorruptível. Ele não pode se corromper, Senhor. Essa é a nossa grande esperança, a salvação. E eu quero pedir que o Senhor abençoe nesta hora cada um dos meus irmãos e irmãs que me assistem. Que o Senhor os visite na sua casa e renove as esperanças dos corações. Que esta Páscoa, Senhor, possa realmente fazer-nos mais vivos, mais animados, mais consolados. Como disse Paulo, nós não desanimamos, porque enquanto envelhecemos, somos renovados. Enquanto enxergamos o que é temporal, a nossa fé nos lança para aquilo que é eterno. Ó Deus, nós queremos sim que essa esperança seja renovada pelo Espírito Santo, isso nós te pedimos. Abençoe as famílias, Senhor, abençoe os filhos, os pais, os casamentos, abençoe, Senhor, os trabalhadores, abençoe aqueles, ó Deus, que talvez estejam com o coração apreensivo por causa desses tempos aí de provação, que o Senhor, ó Deus querido, nos sustente com o pão de cada dia, que o Senhor, ó Deus, tire de nós toda a ansiedade e que, Senhor, esse tempo possa nos ensinar, seja esse tempo, ó Deus, assim como a cruz, ó Deus, que era um instrumento de maldição, foi um instrumento usado pelo Senhor para gerar vida, o Senhor também possa usar esse período de deserto e de provação para fazer florir os nossos campos, para fazer com que, ó Deus, a nossa esperança se renove no Senhor e a gente possa sair dessas provações com experiência, com esperança e com Teu amor derramado nos nossos corações. Ó Deus, eu os abençoo nesta hora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito Santo te acompanhem hoje e para sempre. Amém, amém e amém.